Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. O semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde haviam muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com as pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isto, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus explica a parábola do semeador. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. O joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio,
e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados dos donos das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. A semente de mostarda. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. O uso das parábolas. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. A pérola. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero.
verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam bastante admirados e perguntavam: De onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais ama e multiplique o amor de Deus por onde essa palavra passar. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.